Boa noite a todos e que Jesus esteja conosco na nossa vontade de crescer e estar com Ele. Obrigada, Manuel. Tolerância e respeito. Nós já temos falado sobre esse assunto algumas vezes e sempre repetimos, na maioria delas, os ensinamentos que o Evangelho nos traz. Tolerância e respeito. Diz-nos Paulo: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Joana de Ângeles nos diz que a tolerância é uma ferramenta que temos em nossas mãos, que nos conduz, que nos induz a sermos caridosos, a praticar o perdão, a benevolência. Ela nos diz que a tolerância nos mostra caminhos novos que nos guiam pelas estradas do progresso espiritual. Porque quando toleramos, compreendemos, entendemos aquele que está a caminho conosco. Quando toleramos, sabemos suportar uns aos outros. Sabemos perdoar uns aos outros. Aprendemos nessa nossa caminhada, nesse nosso planeta, nessa nossa nova vida, a arte de crescer de dentro para fora. Então, a Emmanuel nos diz: esqueçamo-nos assim de todo o mal para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E, para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitivamente. Bom, esqueçamos assim de todo o mal e vamos suportar os nossos irmãos, nos pede Emmanuel. E isso nos lembra uma história que Neio Lúcio nos conta. E naquela tarde, Jesus estava então com seus discípulos e um deles chega triste, porque havia convidado algumas pessoas que lhe deviam a pagar as suas dívidas. E fora maltratado por eles, fora rechaçado, argumentaram e se foram. E ele estava reclamando, bravo, por que disso? Como que as pessoas, além de me deverem, eu fui convidá-las a pagar e eles brigaram. E Jesus, na sua sabedoria infinita, silenciou, olhou para todos e disse: existia um homem que estudava o livro sagrado e esse homem estava com seu discípulo que não parava de reclamar. Reclamava de tudo. Reclamava da vida, das coisas. E nesse dia ele reclamava: mestre, como posso ficar calado? Fui à praça e lá pedindo, esmolando para o nosso templo, para as necessidades do nosso templo. E só encontrei pessoas que maltratavam, gritavam comigo. Ninguém quer ajudar. Ninguém se toca o coração. O mestre falou: pode deixar, amanhã estarei com você. Iremos lá. E assim foi. No dia seguinte, na praça, que estava ensolarada, aquele mestre com seu discípulo ali estavam. E eles pediram a um homem que ali passou, bruto, rude, lhes respondendo mal, e nem sequer olhando para ele, xingando, falando alto, e se foi. E ele está vendo, mestre? Olha o que acontece, vê se isso é possível. O mestre falou para ele: calma, vamos segui-lo sem que eles nos percebam e veremos o que acontece. Mas à frente, eles viram que esse homem se torcia no chão de dores terríveis. E não conseguia se levantar, urrava de dor. Mas voltaram para a praça e o discípulo, quietinho, não falou nada. Mais adiante, eles vão pedir para um rapaz
E esse rapaz começa a xingar, fala palavras baixas, grita no mais alto dos seus pulmões. Ele, está vendo, mestre? Não tenho razão? A lição ainda não serviu. Caminhemos atrás dele. E logo perceberam que aquele jovem era um homem louco, era um doente e não sabia o que estava fazendo. Logo mais passou um homem que mal e mal olhou para eles, nem ouviu o que eles pediam. E a mesma lição o mestre seguiu este homem. E quando chega na casa onde ele adentrava, viu um tumulto de gente e ali estava a notícia que a filha dele estava morta. Por isso que esse homem estava brutalizado, entristecido, magoado. Voltando à praça no fim da tarde, pedindo a um outro senhor de idade, que os recebeu a pedrada, dizendo que ia entregá-los à justiça. E mais uma vez o mestre, com o rapaz, seguiu esse homem, sabendo que ele tinha sido um comerciante muito bem-sucedido e que perdera toda a sua fortuna. E hoje de senhor se tornar escravo para pagar a sua dívida. Então o mestre lhe diz: e agora? Aprendestes alguma coisa? E ele então disse: não podemos julgar sem conhecer. Ninguém sabe, a não ser o Pai, o que vai no coração, no pensamento das pessoas. Temos que ser tolerantes. Temos que aprender a compreender a atitude dos outros sem julgar. Porque é isso que queremos que façam conosco. Então, Mateus nos diz: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige entre ti e ele só. E se te ouvir, ganhado terá o teu irmão. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Então, nós temos aquele hábito, né? Briguei com ela, não quero saber. Perdoa, mas não quero mais conversar. Não quero nem saber. E aí começa a tricotar com todo mundo. Porque ela me fez isso, porque ele fez aquilo, porque fizemos aquilo. E a gente nós ficamos, um falando daqui e uma coisinha que era assim, daqui a pouco está assim, daqui a pouco está desse tamanho. Porque nós vamos falando com todo mundo. E diz-nos Mateus: se alguém fez algo para nós, o que é melhor se nós fizermos, alguém esteja magoado conosco? Vamos lá, vamos conversar entre nós, os dois, eu e ele e eu, para que assim a gente possa, assim, saber o que se passa. E se houver a compreensão mútua, nós nos ganharemos um irmão ao outro. Mas nós não fazemos isso ainda. Nós ainda nos valemos daquela raiva interior, daquele orgulho, porque quando nós não sabemos perdoar, quando nós culpamos, nós, acima de tudo, colocamos o nosso orgulho a trabalhar por nós, o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, em vez de trabalharmos a humildade. Quando aprendemos a tolerar, a perdoar, a suportar, aprenderemos também a ser caridosos, a compreender o nosso irmão. Porque vês tu a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão: deixe-me tirar-te do teu olho uma aresta, quando tu tens no teu a trave? Hipócritas! Tirai primeiro a trave do teu olho e então verás como has de tirar a aresta do olho do teu irmão. No mesmo capítulo, Mateus nos traz isso que Jesus nos fala, explicando por parábolas. E o Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, é um manancial de informações, de lições. É o nosso psicólogo ambulante. Nós tendo o Evangelho, entendendo o Evangelho, trabalhando com o Evangelho e aprendendo as lições que nos traz, nós saberemos como ser pessoas mais tolerantes,
Não é fácil para nós ainda que estamos enraizados nos nossos caminhos de imperfeições. Mas, quando trabalharmos dentro das lições do Cristo, aprenderemos. O próprio Cristo, nesse evangelho, nesse capítulo, nos traz uma parte que fala para que a gente se olhe no espelho e pergunte para aquela imagem no espelho o que é que você falaria para aquele ser. Você estaria contente com a atitude dele? Olhar-se no espelho e se desligar como se fosse um outro ser. O Evangelho nos traz isso. Nos fala, nos dá esse exemplo, essa lição, para que a gente consiga aprender a nos tolerar, para tolerar os outros. Nos perdoar, nos suportar, para que suportemos os outros. Através das lições do Evangelho, nós poderemos caminhar, não somente com o Cristo, mas caminharmos com os nossos irmãos. Porque é muito fácil nós lermos, falarmos. Agirmos é bem diferente. Porque tolerar é compreender, e compreender é aceitar ou entender. Compreender é entender os defeitos nossos como dos outros, as qualidades nossas como dos outros. Nem tudo que nós compreendemos, nós aceitamos. Porque eu posso compreender se minha amiga me ofende. Eu não preciso aceitar isso. Eu não preciso concordar com isso. Mas eu posso compreender como o discípulo que aprendeu com o mestre, que existia um problema atrás disso. Que a pessoa tinha problemas, estava doente. Então, nós vamos olhar primeiro para nós. Vamos olhar dentro de nós. Buscar dentro de nós onde está o erro, antes de buscarmos o erro do companheiro. Porque é mais fácil acusarmos, meu irmão sempre me critica, tudo que eu faço está errado. O filho está sempre falando, meu pai não me deixa fazer isso, minha mãe me proíbe aquilo, minha mãe só me pega no pé, principalmente quando a gente tem 14, 15 anos. Nós queremos abraçar o mundo e achamos que estamos certos. Quando estamos nessa idade, a orientação, os exemplos dos nossos pais não servem. Nós dizemos, tão careta, a vida moderna não é assim. E então despertamos mais tarde para entender, poxa vida, como minha mãe e meu pai estavam certos, como meu avô estava certo. E aí temos os filhos e queremos passar isso para os filhos e a lição se repete. Porque repete. Não adianta querermos impor uma lição. Temos que passar por ela, vivenciá-la e entendê-la. E só assim poderemos ajudar uns aos outros. Porque não adianta eu querer ensinar lições de física e química sem ter me informado nisso, porque eu não vou saber passar tudo, a não ser o básico. Não vou discutir com um cientista o que é melhor para ele fazer ou não, se eu não cheguei lá. Mas passar o amor para esse cientista, eu posso. Um sentimento, nós podemos. Um sentimento de caridade, de afeto, para qualquer um. Para o mais inteligente, para o mais humilde. Porque a gente pratica, a gente recebe dos nossos pais, recebemos dos nossos amigos, recebemos dos nossos irmãos. E recebemos, acima de tudo, do Cristo. Então, vamos olhar antes para nós mesmos, para dentro de nós. Vamos arrancar de dentro de nós essa trave que está lá dentro, engasgada em nós, reconhecendo as nossas qualidades e eliminando aos poucos os nossos defeitos. Não quereis julgar para que não sejais julgados, pois com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Amélia Rodrigues nos diz que naquele dia o céu estava azul e o sol brilhava. E a turba estava toda nervosa, gritando. E aquela mulher, ali no chão,
sendo julgada. De repente, o silêncio envolveu a todos. Ninguém falava nada. E a mulher, nesse momento de silêncio, cheia de feridas que lhe foram abertas pelas primeiras pedradas, ali estava no chão, pensando: ninguém conhece a minha dor. Por que me julgam? Ninguém sabe o que se passa em mim e em minha vida. Nesse momento, então, ela sentiu algo que lhe encheu o ser, que ela não sabia explicar. Um envolvimento de paz, de ternura, de amor. E ela ergue os olhos e escuta aquela voz mansa, cheia de ternura, que lhe pergunta: não te julgaram? Eu também não te condeno. E ela ali ficou, estarrecida, olhando para ele, e nesse momento viu passar em sua mente toda a sua vida. Relembrou o seu esposo agressivo, indiferente, que não lhe dava atenção, ternura, que não lhe cobria os pequenos desejos de uma família, de estar com ela, deixava-a sempre sozinha e não lhe participava da vida. Ela que sonhava em ser feliz, em ter uma vida alegre, deixou-se levar por esse sonho, sendo envolvida por aquele vilão, que a encheu de promessas, de palavra, de carinho falso. E ela se entregou a esse sonho, sendo pega pelo seu esposo. Ela, então, não pediu compreensão, não pediu nada, porque sabia que estava errada. Ela estava ali. Quando ela está pensando em todos esses seus problemas e as lágrimas rolando em sua face, ela ouve aquela doce voz lhe dizer novamente: mulher, vá e não peque mais. Aí então ela compreendeu. Aí então ela viu que renasceu, porque ela compreendeu que havia errado, que ele a estava ajudando. Ele não estava punindo, mas não estava exonerando ela dos erros. Ele não estava culpando, mas também não estava inocentando de suas ações. Ele estava, antes de mais nada, lhe mostrando o caminho. Ela sentiu e compreendeu, então, o seu destino. Sabia que tinha que ressarcir os seus erros perante a sua consciência e a consciência divina. E mais, ela compreendeu naquele momento, no meio daquela ternura e daquele amor, daquele ser que a envolvia com um olhar doce e sublime, que ela devia compreender e perdoar os seus agressores. Talvez aquele que a induziu ao erro ali estivesse também apedrejando-a. Mas ela sabia que deveria perdoá-los e não julgá-los. Porque cada um de acordo com o seu íntimo, com o seu ser. E assim ela se foi para uma nova vida. Então, não vamos julgar os que estão a caminho conosco, antes de julgarmos a nós mesmos. Vamos ser tolerantes, indulgentes, caridosos, porque seremos medidos com a mesma medida. Simeão, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz, e isso é para nós espiritistas, no Evangelho meu está espiritistas. Espiritistas, porque esse Evangelho meu é de 60 e alguma bolinha, né? Então a tradução dele é da quarta edição do livro do Evangelho, do francês, há muito tempo atrás. Então ele vem espiritistas. Nunca esqueçais que, tanto por palavras,
como por ações, o perdão das injúrias não deve ser palavra estéril. Se vos dizeis espiritistas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos fizerem, e não pensais senão no bem que pudestes prestar. Aquele que houver entrado nessa estrada não deve se afastar nem sequer pelo pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos perante Deus, que os conhece. Fazei que eles sejam destituídos de sentimentos rancorosos. Deus sabe o que está no coração de cada um. Feliz daquele que pode, cada noite, adormecer dizendo: nada guardo contra o meu próximo. Então, Simeão nos alerta, espiritistas, nós que temos todo esse conhecimento recebido pelos espíritos, nós que temos aquele pouquinho a mais, porque conhecemos além da vida aqui, que os espíritos nos trazem as histórias da vida real, nos fala dos nossos deveres, da potência de cada um de nós, do poder dos nossos pensamentos criativos, para o lado positivo, para o lado negativo, para o bem ou para o mal. Então, vamos vigiar os nossos pensamentos, porque não adianta dizermos: eu sou fraterno com meu amigo, mas lá dentro, eu quero mesmo que ele perca esse emprego, ele está pensando, está todo orgulhoso, ou eu quero que ele não faça isso, não case, não ganhe. Porque quantos de nós sorrimos com os lábios e amargamos fel no coração? Ouviremos dizer: nem todos somos assim. É lógico que não somos. Com os nossos amados nós não somos. Com os nossos filhos, com os nossos amigos do coração. Mas com aquele que deu uma pisadinha no seu pé um dia, tentou dar uma rasteira, aquela minha sócia me tirou tudo que eu tinha. Nunca mais. Deus é justo. Nunca mais ela vai ter sorte. Deus vai fazer isso? Deus vai desejar que ela não tenha sorte porque ela errou conosco? Deus é mais tolerante conosco do que nós podemos imaginar. Ele vai dizer, ela vai aprender de outra maneira. Assim como nós aprendemos, ou não confiamos, ou abrimos mãos dos nossos cuidados. Quantas pessoas perdem tudo porque deixam na mão dos outros. Não cuidam do que tem. É negócio, é marido, é filho, é esposa. É tudo. Se não cuidarmos com amor fraterno, com amor incondicional de tudo que temos, coisas materiais e imateriais. Porque o lar é imaterial, mas a casa em que vivemos é material. Não adianta falar: amo o meu lar, mas você nunca está presente no seu lar, em sua casa. Amo minha família, mas você nunca está lá presente com a sua família. Nós temos que amar tudo que nós temos. Toda dádiva que nos foi doada pelo Pai. Não, mas as minhas coisas fui eu que conquistei. Deus não me deu, se eu não vou trabalhar. Quem diz isso? Tudo que temos é emprestado por Deus. Tudo que temos, conseguimos com o nosso trabalho, merecemos ter porque trabalhamos? Sim. Mas se o Pai quiser nos tirar, Ele nos tira. Porque se não tivermos amor por tudo que temos, não é um amor egoísta, não é um amor posse, e sim o amor, agradecimento, a gratidão, o entendimento, a divisão com as pessoas que estão conosco. Nós temos que saber nos amar para aprender a amar o próximo. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Isso é Emmanuel. Olha que coisa profunda nessa frase, nessa pequena frase. Não estamos na obra do mundo, na criação, para aniquilar o que é perfeito, senão vamos aniquilar a nós mesmos. Porque perfeito só é a natureza. E muitas vezes nós vemos algumas coisas
erradas falar, tem a natureza dá uns deslizes de vez em quando. Não é deslize, é ajuste. Assim como nós. Nós somos imperfeitos porque estamos nos ajustando. Nós estamos melhorando a cada vida. E poderemos melhorar mais rápido se quisermos. Nós temos que não apontar o dedo para o irmão. Tolerar e respeitar é entender que cada um de nós somos indivíduos diferentes. Quem tem um filho, quem tem 2, quem tem 3 ou mais, sabe que amamos aqueles filhos, mas cada um é tratado diferente. O amor é o mesmo, mas a maneira que se trata é diferente, porque são personalidades diferentes. Nós amamos nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, sim, amamos, mas lidamos de maneiras diferentes. Uma porque somos personalidades diferentes, outras porque não sabemos por que estamos juntos. Sabemos, sim, que viemos para cumprir um caminho novo juntos, para ressarcirmos ou ampararmos, ou sermos amparados por esses familiares. Mas não vamos aniquilar essa obra maravilhosa. Não vamos querer terminar. Jesus sempre veio falando e fala até hoje de amor. A sua vida é o amor em ação. O seu verbo é amor em ação. E nós ainda estamos buscando entender esse amor, porque não toleramos, muitas vezes, o que o ensinamento nos passa. Porque somos orgulhosos e não entendemos como perdoar quem nos feriu tanto, sem entender que o perdão não é sair se ajoelhar aos pés de quem nos magoou e ficar tudo bem. É respeitar a decisão de cada um. É respeitar os caminhos escolhidos por cada um. Então não vamos aniquilar, e sim ajudar. E principalmente nós, como disse Simeão, nós espíritas que sabemos o que precisamos fazer. Nós, espíritas, que sabemos, através das obras espíritas, como melhorar, como amar, como seguir o nosso destino juntos para o progresso espiritual. E no Consolador, Emmanuel nos diz, entre julgar e discernir, há sempre uma distância, sempre grande distância. O ato de julgar, para as especificações e consequências definitivas, pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Era sábado. Jesus fora convidado a falar no templo. E ele e seus inimigos ali estavam em volta dele. Os senhores da lei, aqueles que queriam pegar a mínima vírgula, um menor ponto para crucificá-lo como errado, como mentiroso, como aquele que iria quebrar a lei. Porque sábado não era permitido trabalhar. Sábado reverenciava-se somente a Deus. Não se podia fazer nada. O trabalho incluía qualquer trabalho, ajudar alguém que estava precisando, ou que quebrasse alguma coisa na casa, ou mesmo um médico que precisaria socorrer uma hora que não fosse necessário alguém. Era trabalho. Tudo era trabalho. E naquela hora, aquela multidão ali estava, ouvindo as palavras de Jesus, falando do amor, falando de não julgar o seu irmão, falando das bonanças da vida futura. E então, aqueles ardilosos da lei, querendo envolver Jesus num pequeno deslize,
envolveram o coitado de um homem que tinha a mão machucada, não podia mexer, estava perdendo a sua mão, o sentido da sua mão. E ela não parava, caía. E eles falaram, ele é o Rabi que vai te curar. Ele pode te curar. Ele pode fazer com que você melhore. E ele, na sua inocência, se deixa levar por esse entusiasmo. E no meio da turma que estava ali ouvindo Jesus, ele pergunta, eu gostaria que me curasse. A minha mão está doente. Jesus, em silêncio, olha para todo mundo. Um dos senhores da lei lhe pergunta, vais trabalhar no sábado? Sabe o que a lei diz? E Jesus, em silêncio, olhava para todos e para aquele homem, sabendo que eles estavam querendo, de alguma maneira, lhe provocar. E ele, você respeita a lei? E ele falou, a lei diz que não se trabalha aos sábados. Essa é a lei, que não se pode trabalhar aos sábados, porque quem fizer isso estará quebrando. É uma autoridade que não se tem. Então Jesus olhou bem para aquele irmão que estava necessitado e sabia que ele precisa ser curado. Jesus então olhou para todos e disse, quem pode me responder? Diz a lei que no sábado não se pode fazer o bem ou o mal? Não souberam o que responder, porque fazer bem ou fazer mal não é trabalho. Quem ia fazer o bem ou fazer o mal? Os senhores das leis tiveram que engolir, porque não puderam dialogar com o que Jesus havia apresentado a eles. Orar não é um bem? E eles não puderam discordar. Eles estavam ali para orar. Então Jesus se calou, fechou seus olhos e disse ao homem para que tivesse fé. E orou por ele. De repente ele começou a gritar e dizer, minha mão está curada, eu sinto a minha mão. E saiu feliz. Jesus ensinando que no sábado, no domingo, dia que for, estamos prontos para ajudar. Que fazer o bem não é trabalho nenhum. Mas ele provou sem atividades físicas ou de envolvimento, ou pegando na pessoa, falando que estava trabalhando. A pergunta dele, inteligente, fazer o bem ou fazer o mal, é trabalho? Então, que nós possamos não julgar as pessoas, não julgar a nós mesmos quando não pudermos fazer algo que não está ao nosso alcance. Muitas das vezes nós queremos fazer coisas que não podemos, prometemos coisas que não podemos fazer, principalmente para os nossos filhos, quando são pequenos, ou quando às vezes a criança fica, mamãe, eu quero. Falando, eu quero. Se você tiver nota boa, eu te dou. Aí a criança que não gosta muito de estudar, estuda aquele dia só para tirar nota boa. Aí a mãe vai lá, não tem jeito, prometeu. Você prometeu, agora você vai dar. E a mãe fica, mas é que eu falei. Você falou, vai dar. Porque a gente tem que cumprir o que fala, né? E a criança não esquece. E não esquece mesmo. Você pode prometer hoje, ela completar a obrigação que ela teria daqui 3 meses. Ela vai falar, você lembra aquele dia? Você prometeu. Quantas vezes a gente fala para os filhos uma coisa assim, sempre, a gente é sem significativo, né? É coisa simples, a criança não para de perturbar e está lá. Aí, olha, mais tarde nós vamos sair, e aí eu vou comprar aquele sorvete que você quer, e aí depois acontece as coisas, mamãe tem que trabalhar. E meu sorvete? Outra hora a gente compra. Ela vai ficar, e meu sorvete? A semana inteira, e meu sorvete? Ou você compra ou você perde a paciência. Então, nós não devemos falar, prometer pequenas coisas que não podemos e muitas coisas grandes que também não podemos. Nós devemos falar, se eu puder, se der, faremos.
saber ensinar e trabalhar o bem e o mal em nós. O que é o bem e o que é o mal? A moral cristã nos ensina que devemos praticar o bem, de todas as maneiras. O bem através das pequenas coisas. É tratar bem o amigo, aquele que não conhecemos, o nosso cachorrinho e o cachorro da vizinha também. Porque na nossa vida é assim, tudo que é nosso é melhor. Até os animaizinhos nossos são mais inteligentes, mais bonitinhos, mais engraçadinhos que o do vizinho. E se o nosso fez alguma coisa errada, se comeu o chinelo do vizinho, se fez as suas necessidades no jardim do vizinho, tadinho. Aí, hoje ele estava desesperado. Mas se é o vizinho que faz a nós, esse vizinho não dá educação. Aí é a culpa do vizinho, não é do cachorro. Porque a gente sabe, gosta, né, de tudo julgar sem saber lidar com as coisas, sem olhar como o Evangelho, no capítulo 10, nos fala. Olhe-se no espelho. Coloque-se no espelho. Eu já li tanto o Evangelho, como todos nós, e a gente esquece dessas passagens. E hoje, lendo essa passagem, eu falei, meu Deus, que psicólogo maravilhoso. Falando para mim, me colocar de frente para o espelho e ver e perguntar para aquela figura lá o que ela está fazendo, o que eu vejo nela. E é o que a gente vê só nos outros, nós não vemos em nós. Nós procuramos julgar os outros. Mas, então, como falamos da moral cristã, que definição pode se dar à moral? A pergunta 629 do Livro dos Espíritos. A moral é a regra para bem se conduzir, quer dizer, para a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A moral é essa regra de como nos conduzirmos, de como sabermos levar o nosso dia a dia, nossas ações, as nossas atitudes. Não vamos querer dizer, eu sou perfeito. Ou, muitas vezes, nos julgarmos lá embaixo, porque não conseguimos cumprir uma determinação, não conseguimos ler quantos livros queríamos, não conseguimos ajudar quantas vezes quiséssemos. Nós temos que nos esforçar para fazer tudo isso. Mas, muitas vezes, as contingências da vida não nos desvia do caminho, mas nos atrasa. Para a nossa concepção, nos atrasa. Muitas vezes nós fazemos um mapa de que eu vou fazer a semana inteira. É no trabalho, é na vida religiosa, e muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que não dá. Hoje eu tenho que chegar no meu trabalho mais cedo, esse dia aqui. Quebra o carro, né? Ou chove, ou tem neve, ou tem um acidente que não é nosso, mas que para a gente. E aí nós ficamos tudo nervoso. Está vendo, eu fiz o meu plano, não vai dar certo, e isso não está certo. Por quê? Porque a gente não compreende que nós não somos donos do tempo, que nós não somos donos daquilo que nós queremos, mas nem sempre o que queremos, recebemos ou podemos fazer. Quantas vezes a gente fala, hoje eu vou limpar a casa, deixar a casa limpinha, tudo que amanhã eu tenho que fazer, e no dia seguinte quebra o cano, suja toda a casa que você limpou. Quantas vezes acontece isso? Nós pintamos uma vez nossa casa, o ano passado, pintamos, estava tudo bonitinho, o teto, né, pintamos, aí veio o inverno, estourou o cano, e está até hoje lá as marcas no teto. E a gente queria isso, não tinha aquelas marcas, estava só meio amareladinho. Aí nós fomos pintar, e ficou lindo. Aí depois de 3 meses lá, o negócio choveu, estourou tudo, e o que a gente vai fazer? Não era o que nós queríamos, e está lá até hoje, né? Mas a gente olha de vez em quando assim, a tinta está lá para pintar de novo, mas está chegando o inverno outra vez, vai que ele não arrumou o cano, vai que quebra de novo, então vamos esperar. Mas é assim. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas do cristianismo que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias.
Isso é Emmanuel nos dizendo. Olha só, a vida moderna, a nossa vida atual. Hoje, com tanta coisa, com a tecnologia atingindo o mundo de ponta a ponta, nós podemos utilizar essas coisas para passar mensagens de amor, para passar ensinamentos, para levar através do nosso exemplo, não da palavra, mas da ação. Muitas vezes a gente escreve, hoje eu vi fulano de tal, olha que lindo, levou aquela pessoa, que nem eu já vi o caso de uma senhora que ela tinha um filho, ela perdeu o filho e ela andava numa cadeira de rodas. E nesse dia que ela precisava ir ao médico, o filho não tinha mais, e ela comentou com uma vizinha, que comentou com outra pessoa, que mandou pela internet, e daqui a pouco tinha umas 10 pessoas se oferecendo para levá-la no hospital. Por quê? A vida moderna, a tecnologia, mas a ação cristã faz com que acorde dentro de nós alguma coisa. Quando nós vemos uma notícia linda, todo mundo começa a passar um para o outro, a gente se emociona, é tão gostoso ver. Eu me recordo, eu tenho um primo que já desencarnou, mas ele tinha um amigo que ele tinha uma deficiência, ele era paralítico da cintura para baixo, desde nascença. E esse meu primo estava sempre com ele, era amigo dele, empurrava a cadeira de roda para ele para todo lado. Ele morava numa casa-terra, mas ele quis entrar numa universidade. E ele só podia ir para o segundo andar, mas não tinha elevador. Mas lá em Campinas, uma faculdade de 2 andares, não tinha elevador. E meu primo falou, eu tenho uma resolução, vou estudar com você. Você está estudando outra coisa? Não, vou estudar com você na sua classe. E ele carregava, ele chama Zezinho, o rapaz está vivo até hoje, mas meu primo não. Carregava ele nas costas. Carregava, punha ele aqui e subia a escada com ele. E foi assim, até ele se formar. Até se formar. Quando meu primo desencarnou, ele fez questão de carregar o caixão, né? Era uma homenagem que ele iria fazer. Mas como ele ia fazer? Um outro amigo falou, eu pego o cargo agora. Carregou ele nas costas, carregaram o caixão junto. Então passou o legado dele da ação do amor pela ação, não pela palavra. E é assim que nós temos que fazer. Os princípios de Jesus, do amar uns aos outros, é através da ação. Uma pequena favor, uma ligação, de vez em quando uma bronca, que a gente precisa dar umas broncas de vez em quando, sabendo dar, né? De vez em quando a gente dá bronca muito brava, assim. É aquela a personalidade da gente. E eu posso falar por mim, tem uma mania de vez em quando, assim, dar umas broncas nas crianças da evangelização. Olha, assim, eles assustam tudo. Mas não é que eu faço por mal, eu quero que eles levem o choque de falar, peraí, nós temos que parar de fazer bagunça. Então, eu só olho assim, vamos ficar todo mundo quieto. Eles começam a fazer assim, né? Eu falei, oh, meu Deus, eu preciso aprender a ser mais delicada. Eu falei, meus queridos, vamos ficar quietos. Também, se a gente faz assim com eles hoje em dia, não adianta, né? Mas é assim mesmo. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento e de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. E aí nos cabe o ensinamento de Jesus. Muitas vezes é melhor silenciar do que degladiar com a língua. Ou com a mente. Então, nós temos que saber silenciar muitas vezes. Nós temos que saber compreender o momento certo de falar. É muito difícil, principalmente para a mulher, né? Porque a mulher gosta de falar na hora. Se é com o marido, com o filho, com alguém. Não, você vai me escutar. Você tem que saber agora. Depois, não, tem que ser agora. E mulher tem esse hábito. Mulher tem esse hábito de querer falar na hora. Para pôr, para acabar e chega. E, com respeito aos homens que estão aqui, a maioria deles é assim. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Então, eles nunca conversam e a gente quer falar na hora e nunca se fala. Não é verdade? Fica naquele degladiação. Eu vou falar tudo agora. Não, depois a gente conversa e sai. E aí a gente fica assim. Porque é coisa da personalidade feminina, né?
Mas o silêncio, não é só o silêncio da língua, o silêncio daqui, o silêncio mental. É quando a gente se entrega para Deus em nosso silêncio íntimo, analisando a nossa própria alma, analisando o que somos, o que queremos de nós. O que queremos de nós? O que é melhor para fazermos? Como aprendemos a tolerar, a amar, a perdoar aquele que convive conosco, que caminha conosco em nossas estradas? Como servir a eles desta maneira? Então é calar lá dentro, é silenciar o nosso ser e ouvir as lições do Evangelho, ouvir, deixar entrar em nossa alma, em nosso ser, a orientação divina que nos vem através do pensamento, porque estamos ligados ao Pai constantemente, através da pequena palavra de Pai, aqui estou, me ouve. Uma súplica, porque por mais simples e tranquila que você fala, Pai, por favor, me ajude, é uma súplica para Ele que estamos fazendo. E com certeza absoluta Ele nos ouve. E nos ajuda, e nos orienta. A natureza é bela. Será que dá para ver aí? Dá. Olha que imagem linda. E olha essa. Quais as diferenças dessas duas imagens? São a mesma imagem, somente horas diferentes. A fotografia foi tirada do mesmo lugar, no mesmo ângulo, em horário diferente, sem sair do lugar. E assim somos nós. Nós somos essas duas vertigens, essas duas diferenças. Nós somos como o dia e a noite, nós somos espírito. Nós somos um ser único, que como o dia ou como o pôr do sol, uns nos vê assim, outros nos vê assim, mas a essência é a mesma. A imagem é a mesma. Aquele que nos quer, que nos ama, que nos respeita, vai nos ver de uma maneira. O outro, que não tem muita diferença, tanto faz, vai nos ver como comum, como todo mundo. Não vê a nossa essência, o nosso pequena diferença. Uns vão gostar dessa, outros gostarão dessa. Uns se acalmarão com o silêncio da noite, outros se acalmarão com a beleza do dia. Para uns inspiraremos essa alegria do dia quente, alegre. Para outros a calma, a tranquilidade de uma noite de paz. Seremos sempre o mesmo, como essas duas imagens. Mesmo lugar, o barco só está mais lá no fundo porque já era mais tarde. Mas é o mesmo barco. Esse barquinho do meio embaixo do sol. Esse mesmo aqui. Quem tirou as fotos fui eu. Então, são os mesmos. Então, nós somos essa essência divina. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com a sua individualidade. Deus Pai nos vê da mesma maneira, da real maneira que somos. Jesus também, e os nossos amigos espirituais também. Aqueles que convivem conosco nos veem de diferentes formas. Então, nós também vemos os nossos amigos assim. Nós também vemos aqueles que caminham conosco dessa forma. Nossos afetos, nossos desafetos. Vamos então aprender com Jesus a colocar em ação os seus ensinamentos, perdoando e se perdoando, amando e se amando, fazendo com que a cada momento
toleremos mais a nós mesmos. Quem de vez em quando não escuta a sua voz falar, ai, que voz chata. Eu, quando eu escuto a minha voz gravada, falo, não sou eu que estou falando, é minha sósia. Porque a voz é tão diferente. E de vez em quando a gente tampa o ouvido assim, você escuta lá dentro, a voz lá dentro. Vocês já fizeram esse teste? A gente tampa o ouvido assim. Aí você se escuta lá dentro. Então essa é a hora melhor para você falar, quem que eu sou? O que que eu quero de mim? Aí você sente você perguntando para você lá dentro. Para você espírito. Nós somos isso, somos uma natureza maravilhosa. Com dia e noite, bem e mal. Mas a essência é a mesma. O ser é mesmo. Vamos então buscar, através da nossa tolerância, para conosco, mas principalmente para com o nosso irmão, que é com ele que aprendemos. Vamos saber silenciar na hora certa a nossa mente. Vamos saber dividir. Vamos saber pedir e dar. Vamos saber, acima de tudo, agir. Agir no bem, na moral cristã, com o Evangelho e com Jesus. Boa noite a todos e muito obrigada.